Antes de entrar diretamente no assunto central deste vídeo, que é falar sobre a reportagem A Grande Ilusão, publicada na revista Piauí em janeiro de 2009, é necessário explicar o que causou tudo o que é retratado no texto de João Moreira Salles. No dia 15 de setembro de 2008, o Lehman Brothers, quarto maior banco dos Estados Unidos, declarou falência. Esse foi o começo da crise econômica de 2008. Na época, o governo de George W. Bush apostou na desregulamentação do mercado, investindo em empréstimos com impostos e juros baixos. Isso causou um boom imobiliário, onde os bancos concederam hipotecas para clientes que não tinham condições de pagar, e o imóvel era a garantia do banco caso o pagamento não ocorresse. O preço das residências subiu tanto que os valores se tornaram inacessíveis. Com isso, as vendas despencaram e as pessoas pararam de pagar. Os bancos começaram a perder dinheiro e, consequentemente, as pessoas começaram a perder suas casas. Tudo isso foi impulsionado pelos gastos milionários do governo Bush com as guerras contra o Afeganistão e o Iraque, além do 11 de setembro. A economia norte-americana quebrou e afundou. Os mercados globais entraram em colapso. A reportagem de João Moreira Salles começa descrevendo a Islândia um ano antes da crise. Na época, um relatório das Nações Unidas afirmava que a Islândia era o melhor país do mundo para se viver. De volta a 2008, o primeiro-ministro islandês Geir Haarde fez um pronunciamento ao país no dia 6 de outubro. A Islândia passava a ser a principal nação afetada pela quebra do sistema econômico norte-americano. Não se tratava de uma instituição financeira nem de um setor da indústria, mas de uma nação. Uma semana depois do anúncio, o primeiro-ministro britânico colocou a Islândia, que não possui exército e cuja polícia não anda armada, na lista de países e organizações terroristas. O melhor país para se viver no planeta estava na lista de terroristas ao lado de Al-Qaeda e Talibã. Mas como tudo isso aconteceu? Para construir o tamanho da queda da Islândia, a reportagem faz um resgate histórico do país. Devastado pela invasão viking, a Islândia até 1944 era governada por outros países. E diferente das grandes histórias civilizatórias da Europa, o que os islandeses podiam fazer era sobreviver, onde o básico era um luxo. Até a década de 1990, sua economia era baseada na pesca. Era um país que não dava muita perspectiva para os seus cidadãos, cujos empregos se concentravam na indústria pesqueira. Entre 1982 e 1991, os governos do país mudaram para desfazer esse modelo de vida, visando novas oportunidades para o desenvolvimento do país. Isto aconteceu com a ajuda de consultorias formadas por economistas liberais, que visitavam cidades e faziam propostas para desengessar o modelo econômico da Islândia. Atento às ações de Ronald Reagan e Margaret Thatcher, o presidente dos Estados Unidos e a primeira-ministra britânica da época, David Hodgson, assumiu a posição de premier islandês em 1991, cargo que ocupou até 2014, configurando o governo mais radical da história do país. Estatais foram privatizadas, impostos sobre a riqueza foram abolidos, taxas de impostos de pessoas físicas e jurídicas foram reduzidas. A economia respondeu e aumentou a renda do país em 17%. Com ele no poder, a Islândia cresceu. No último ano de mandato, Hodgson privatizou o sistema bancário e deu aos islandeses algo que nunca tiveram antes: crédito ou o poder de investimento por meio do endividamento. Contudo, a vontade de deixar de ser uma ilha isolada passou a comandar uma geração e a dominar o espírito nacional. O país que um dia fora descrito como um povo sem diferença de classe, percebeu que agora alguns tinham muito mais do que outros, uma novidade para a sociedade islandesa. A explosão imobiliária tomou conta da ilha. Prédios reconfiguraram a arquitetura local e grandes concessionárias de automóveis não conseguiam atender tantos pedidos. Com a economia inflada, os novos ricos se mostravam para o mundo. Afinal, com a moeda valorizada, era fácil se endividar com compras no exterior. Para os islandeses, o resto do mundo era barato. Os principais bancos do país abriam agências em outras localidades do continente europeu, pois mesmo que próspera, a população da Islândia ainda era pequena. Com isso, o PIB do país chegou a crescer 25%. Soberba e exagero dominaram a mente dos islandeses,
que largavam suas profissões para trabalhar em bancos, com salários exorbitantes e vagas de emprego aparentemente ilimitadas. A economia islandesa voava. Os bancos eram 3 vezes maiores que ela e começavam a expandir o seu patrimônio comprando supermercados, clubes de futebol e importando trabalhadores com mão de obra barata de outros países. Enquanto lucravam em euro, libra e dólar, os bancos seguiam dominando e valorizando a moeda local. Embora caminhasse para se tornar uma das principais potências econômicas do mundo, o fechamento do Lehman Brothers foi o começo do fim. Os bancos islandeses começaram a cair. O Estado não tinha como sustentar um sistema bancário tão grande. Pouco a pouco, a tempestade passou a retumbar no restante do mundo. Os cartões de crédito islandeses já não eram mais aceitos em outros países. O Landsbank, um dos 3 grandes bancos do país, quebrou e foi estatizado. A empresa era dona do iSave, banco online onde 300 mil britânicos depositavam seu dinheiro. Depois da quebra, os usuários não podiam acessar suas economias. O ministro das Finanças da Islândia conversou com Alistair Darling, o responsável pelo mesmo cargo na Inglaterra, e não pôde garantir que o dinheiro dos usuários britânicos seria devolvido. Com os bens congelados no exterior, a Islândia tinha suas reservas de euro e dólar trancadas no Banco Central da Inglaterra. A moeda islandesa despencou e os patrimônios já não tinham mais valor. O PIB despencou, construções foram paralisadas e as vendas de automóveis caíram. Obras gigantescas que ilustravam a riqueza daqueles que tinham o maior poder aquisitivo viraram grandes esqueletos inacabados. Com a soberba e a inexperiência, a Islândia era agora o país quebrado. Não um setor, não uma parte, mas um país inteiro no fundo do poço. A relação com os islandeses começou a ser problemática fora do país. Na seção de cartas de um jornal inglês, um leitor escreveu, abre aspas, é bom ver este país corrupto descer pelo ralo, levando junto seus criminosos, seus banqueiros e seus políticos. Temos de colonizar este país e pôr o povo para trabalhar, a salários de fome. E depois de 100 anos, quando a nossa dívida estiver paga, inclusive os 9% que prometeram sobre os depósitos, a ilha poderia ser usada como campo de provas de uma nova bomba atômica. A reportagem traz personagens que colocam em xeque os valores de uma sociedade que um dia já foi igual, nem ricos e nem pobres, mas iguais. As pessoas vivem dizendo, fuck the system. Pois bem, o sistema se fudeu sozinho. A revolução veio e nós não tivemos de fazer nada, disse um dos entrevistados. Neste contexto, a população se revoltou e via que os governantes que deixaram o país chegar a tal ponto continuavam no poder. Os islandeses se revoltaram. A raiva e a indignação que sentiam não era mais na frente da televisão. Agora era também em atos públicos na frente do parlamento do país. Os cidadãos islandeses nunca tinham se revoltado de tal maneira contra o parlamento. Tinham como referência os protestos e revoluções estudantis da França de anos antes. Os islandeses faziam história contra o governo. Agora, a crise econômica também era política. Depois do protesto, os manifestantes organizaram uma reunião pública na Universidade da Islândia. 1.800 pessoas estavam espremidas em espaços pequenos. Os governantes compareceram, para a surpresa de todos os presentes. Desde o começo da crise, essa era a primeira vez que eles davam alguma explicação para a população. Por conta dessas ações, a ajuda que poderia tentar salvar a Islândia vinha do Fundo Monetário Internacional, responsável por proteger a estabilidade financeira dos países. As negociações foram barradas. Inglaterra e Holanda exigiam da Islândia uma garantia de que o dinheiro dos seus depositantes seria devolvido. A Islândia era agora refém política e econômica dos dois países e do FMI. A partir daí, a reportagem desdobra as consequências sofridas pelo país, mostrando o que os islandeses sentiam com tudo o que aconteceu. E termina com um retrato do que o país, economicamente em ascensão, havia se tornado.